Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos o Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, narrado da comunidade de São Marcos, nos fala do sentido da interioridade, da força que vem do coração e que está sempre impulsionada pela presença de Deus em nossa vida. É no coração que saem todas as decisões do homem. É no coração que Deus se instala, que Deus nos provoca, que Deus nos leva ao seu conhecimento. O coração não pode estar cheio de más inclinações, de coisas más, porque senão nós vamos abandonar o mandamento de Deus e deixar apenas os costumes prevalecerem. Por isso que Jesus hoje diz no Evangelho, chama os mestres da lei e os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque abandonaram os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Além de fazerem isso, estão ensinando o povo a fazer a mesma coisa. E aí estão se afastando do essencial, daquilo que de fato vai evitar o homem todas as más inclinações, como está listado aqui, como está dito por Jesus no Evangelho. Por isso, não só lavar as mãos, é importantíssimo lavar as mãos, cuidar da saúde, principalmente no mundo de hoje que nós vivemos, mas Jesus não está dizendo que é apenas não lavar as mãos. Jesus está indo muito mais além. Lavar a alma, o espírito, tomar esse banho da graça de Deus. Para isso eu preciso rezar, para isso eu preciso conhecer profundamente Jesus, para isso eu preciso estar intimamente ligado a Ele. É esse o sentido de Marcos. Marcos era o evangelista, médico de homens e de almas. Ele sabia que realmente precisamos cuidar da exterioridade. Mas aqui no caso o evangelista chama atenção profundamente do sentido da interioridade. A força de Deus
que deve sair do nosso coração. E esse coração não pode estar ocupado de outras coisas que impedem essa ação de Deus. Por isso, vamos adiante, cuidemos da saúde externa e também interna. Cuidemos de nós, pertencemos ao Senhor. Viemos dele, para ele iremos voltar. Mas antes, cumprimos uma missão aqui nessa terra. Anunciar que ele é o médico dos homens e de almas. Jesus, o nosso Salvador. Muita saúde, muita abundância, muita graça de Deus para você e toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.